É uma alegria renovada em Cristo poder estar novamente aqui com os irmãos. Já há alguns meses que não pudemos estar presentes. Hoje à tarde estávamos ali em Taumatá, chegamos ainda pela manhã lá, mas na hora do culto à tarde eu estava exatamente dizendo o que vou dizer agora. Esse ano, na verdade, estamos na responsabilidade da condução do nosso presbitério, e o nosso presbitério tem 12 igrejas, além de muitas congregações atreladas às igrejas. Quando surge uma situação de urgência, de emergência, nós temos que estar presentes. Isso aconteceu no mês de abril, quando eu não pude vir aqui, nem em Taumatá. Aconteceu também mês passado, e por isso que só estamos aqui agora, mas nós louvamos a Deus porque sabemos e temos acompanhado o andamento do trabalho aqui, através do nosso irmão presbítero Josafá, e nós temos acompanhado e sabemos que tudo está debaixo da graça do Senhor, da bênção de Deus, e isso nos alegra muito na presença do Senhor. Mas, meus irmãos, nós queremos parabenizar ao PH, que está completando seu primeiro ano, né, de organização. Isso é uma data marcante, diante de tantas lutas, completa o primeiro ano de organização, e com certeza Deus tem muito mais para nós, muito mais para o PH desta igreja e muito mais para toda a igreja. Deus tem planos em nossas vidas e os planos dele se cumprem cabalmente para a glória dele. A UPH tem muito ainda que fazer para o Senhor e tem muito a comemorar na data de hoje. É o primeiro ano, está no início da caminhada, mas já tem feito para o Senhor Jesus, já tem trabalhado na obra do Mestre. Eu gostaria de convidar a todos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17. Creio que é um texto bem conhecido de todos. Nós gostaríamos de extrair daqui algumas lições e aplicações para as nossas vidas como servos de Deus. Queremos dirigir a palavra realmente aos homens, mas não somente aos homens, obviamente é para toda a igreja, para todo o povo de Deus. João capítulo 17, meus irmãos, nós vamos ler todo o capítulo, e para isso eu convido a todos a se colocarem em pé. Nós vamos ler todo o capítulo alternadamente, e vamos estar atentos para compreender o que Deus quer falar conosco, e vai com certeza falar conosco através da sua palavra. Vamos ler juntos alternadamente. João capítulo 17, todo o capítulo, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe obedecem. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste de mim. Era Deus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saíram de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu
Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que diferentes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar. Pai amado, Deus de amor, bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Rogamos nesta hora, Pai, diante da Tua palavra que já lemos, rogamos que o Teu Santo Espírito ministre a Tua palavra em nossos corações, aplique-a em nossas vidas e nos fortaleça a fé, nos edificando em Cristo. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós podemos ver, tanto nos tempos do Antigo Testamento, tempos veterotestamentários, como nos tempos do Novo Testamento, podemos perceber realmente homens e mulheres de Deus do passado, que elevaram a Deus suas vozes em orações, e orações tais que ficaram registradas na palavra de Deus, e que muitas delas servem para nós, na verdade, de uma grande inspiração, de um instrumento de grande inspiração para nós. Por exemplo, nós podemos observar na palavra de Deus aquela oração que Ana, aquela serva do Senhor, que se tornou depois mãe de Samuel, profeta, sacerdote, juiz, a oração que ela fez ali diante de Deus, o seu dilema, o seu problema apresentado ao Senhor. Diz a palavra que ela orava até mesmo sem palavras, balbuciando, até mesmo sendo incompreendida pelo sacerdote ali. Mas foi exatamente daquela maneira, daquela forma, em meio a tanta angústia na alma, que Deus decidiu atender a sua oração. E nós já sabemos, a sequência de sua história, de sua biografia, e sabemos que ela foi ricamente abençoada por Deus. Não somente ricamente abençoada por Deus naquilo que pedia, mas também toda a nação foi ricamente abençoada por Deus através do filho que nasceu, Samuel, que também foi grandemente usado por Deus para trazer o povo de Deus de volta à palavra de Deus. Samuel foi um grande líder na nação de Israel em tempos de crises generalizadas. Que oração inspiradora para nós, aquela oração de Ana. Também nós poderíamos citar muitas outras orações na Bíblia,
meus amados irmãos, que de fato traz inspirações para nós, inspirações para que tenhamos uma vida de oração. Mas, na verdade, há uma oração na Bíblia que, além de nos trazer grande inspiração para termos uma vida séria de oração, essa oração também, além de trazer toda essa inspiração para nós, ela realmente também traz para nós grandes responsabilidades. Porque nessa oração a que me refiro, ali está registrada então e evidenciada a vontade de Deus para com o seu povo. Que oração então é esta? Eu me refiro, irmãos, à oração que nós acabamos de ler. A oração que está aqui registrada no capítulo 17 deste evangelho, do evangelho de João. Nós sabemos que os evangelistas, eles escreveram os evangelhos, cada um realmente a partir de uma ótica específica, com um objetivo específico de atender um público-alvo específico, e desta forma, por exemplo, Mateus escreve apresentando Jesus Cristo como rei, que veio da parte de Deus, e apresenta também o seu reino. Marcos escreve apresentando Jesus como servo, Jesus realmente que veio como servo, veio para servir. Já Lucas escreve apresentando Jesus como homem perfeito. Mas, meus amados irmãos, João apresenta e escreve apresentando Jesus como sendo ele o próprio Deus. Isso realmente coloca Jesus acima de todas as outras perspectivas. Obviamente, os outros falam também de Jesus, mas o evangelho de João, portanto, é tido como um evangelho universal. Ele foi escrito com o objetivo de atingir o mundo inteiro. O seu público-alvo é o mundo inteiro. Por exemplo, nós encontramos aqui no evangelho de João registradas as cláusulas do eu sou, aquela cláusula que Deus, na verdade, usa para se revelar a Moisés. Quando Deus envia Moisés, e Moisés diz: Senhor, mas se o povo me perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer? Deus diz: olha, você diz assim, que o eu sou te enviou. E Jesus Cristo aqui nesse evangelho, ele se identifica diretamente com o eu sou, ou seja, com o Deus Pai. É o Deus Filho se identificando diretamente com o Deus Pai e dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a porta estreita, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enfim, Jesus Cristo, ele se identifica diretamente com o Pai, porque João o apresenta como o próprio Deus. Já no início do seu evangelho, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesse evangelho, onde João apresenta exatamente Jesus como sendo o próprio Deus, ele registra também nesse capítulo 17 a oração do Deus Filho dirigida ao Deus Pai. Então, é essa oração que está aqui registrada no capítulo 17, a quem nós nos referimos nesta noite. Essa oração, na verdade, que é conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Há quem diga que Jesus Cristo, ao orar, ao proferir essa oração, ele estava, na verdade, do ponto de vista espiritual, como sendo ele o grande sumo sacerdote, ele estava adentrando o Santo dos Santos, e ali realmente fazendo sua oração, e na sua oração trazendo realmente petições, apresentando petições ao Deus Pai. E nós podemos, olhando, observando esse texto, essa oração registrada aqui nesse texto, nesse capítulo 17, nós iremos entender que essa oração, ela é tripartida. Essa oração, ela segue uma progressão. Jesus Cristo, ele, na verdade, apresenta 3 petições nesta oração. E de tal forma que ela se torna tripartida. E nós queremos exatamente estar expondo aos irmãos essa oração conforme ela se apresenta mesmo. Jesus Cristo, nessa oração, ele pede ao Pai, primeiramente, algo para ele mesmo, ou ele pede por ele mesmo. Em segundo lugar, ele pede algo referente aos seus apóstolos e discípulos,
contemporâneos, aqueles que estavam na época dele ali ao seu redor. E na terceira parte da oração, ele pede para a igreja, a sua igreja do futuro, aqueles que viriam do futuro crer no nome dele, através do seu evangelho. Mas o que foi mesmo que Jesus pediu nessas três partes da oração? O que ele pede é uma expressão direta da vontade dele para a igreja do Senhor Jesus. E é por isso que falamos no início que essa oração de Jesus não apenas é uma fonte de inspiração para a nossa vida cristã, mas também traz para nós grandes responsabilidades na nossa caminhada cristã. E eu gostaria de compartilhar isso, exatamente o teor desta oração, o que está embutido nas petições de Jesus nessa oração, compartilhar isso com os irmãos nessa noite, especificamente com os homens aqui presentes. Então, nós podemos entender dessa forma, irmãos, que na primeira parte desta oração, que Jesus realmente faz ao Pai, Jesus pede algo referente a Ele mesmo. E o que é, de fato, que Ele pede ao Pai referente a Ele mesmo? Jesus pede que o Pai o glorifique. Esta é a petição de Jesus. No primeiro momento, na primeira parte da oração que ele faz ao Pai. Verso 1 e seguinte diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E verso 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E ele continua, mas nós queremos realmente dizer que nessa primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 8, Jesus Cristo, na verdade, se concentra em pedir ao Pai que o Pai o glorifique. É o Deus Pai glorificando o Deus Filho. Sabe, meus amados irmãos, o que está acontecendo aqui é que Jesus está prestes, quando ele faz essa oração, ele está prestes a ser preso, ele está prestes a ser traído, prestes a ser preso. Ele estava ali, possivelmente, no cenáculo. Ele já havia avisado aos seus apóstolos, alertado quanto àquele que o trairia. Ele já havia alertado a Pedro que Pedro iria negar. Ele, na verdade, já havia preparado os seus apóstolos para um momento difícil e literalmente crucial que ele passaria. Jesus aqui ele está, na verdade, prevendo o sofrimento que estava à sua frente, o sofrimento iminente, o sofrimento que estava tão próximo de acontecer. Mas, meus amados irmãos, Jesus Cristo, na sua onisciência, não estava prevendo apenas o sofrimento tão próximo, ele estava prevendo também a sua glorificação, que não estava longe. Nós sabemos que, quando nós estudamos na teologia sistemática, sabemos que a teologia sistemática fala sobre os dois estados de Cristo: o estado de humilhação e o estado de exaltação. Quando Jesus se refere aqui e pede, Pai, glorifica-me a mim, ele está se referindo ao estado exatamente de exaltação. E o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso quando escreve a sua epístola aos Filipenses, capítulo 2. Do verso 5 ao 8, o apóstolo Paulo fala sobre o estado de humilhação de Cristo. Do 9 ao 11, o estado de exaltação. Diz assim, eu quero ler rapidamente. Filipenses 2, a partir do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até esse verso 8, então, o apóstolo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre o estado de humilhação de Cristo, quando Cristo deixa toda a sua glória,
e, na verdade, vem até a terra, se encarna, se torna realmente ser humano, nasce como um ser humano, se humilha realmente, é o Deus Filho se humilhando, se tornando como um ser humano, não com pecado, mas se tornando realmente como um ser humano, assumindo a forma, diz o texto, de servo. E aqui eu não vou entrar nos termos da teologia, falar realmente de kenosis ou tapenose, não vamos dirigir a palavra sobre isso aqui, mas apenas mostrando que Cristo estava no seu estado de humilhação quando orou ao Pai, nesse capítulo 17. Mas ele antevia o seu sofrimento, mas também antevia a sua glorificação. Ele antevia o seu estado de exaltação, e que está registrado aqui a partir do verso 9 do capítulo 2 de Filipenses ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está condensado nesse texto de Filipenses o estado de humilhação e o estado de exaltação de Cristo. Ele já está exaltado, ele já está à destra de Deus Pai, ele já está reinando e voltará para buscar o seu povo. Nesta oração ele diz: Pai, glorifica o teu Filho. Meus amados irmãos, há, na verdade, um aspecto prático aqui que precisa ser aplicado a nós. Nesta oração, na sua primeira parte, Jesus pede por ele mesmo, acerca do seu estado de glorificação. Mas quanto a nós, o que nos resta sobre isso? Qual a nossa responsabilidade sobre esse pedido específico de Jesus nessa parte da oração? A nossa responsabilidade, irmãos, é que nós, como igreja do Senhor, devemos continuar aqui na terra glorificando o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo deixa claro exatamente isso também, quando escreve a sua epístola aos Coríntios. E diz, na verdade, que em tudo que venhamos a fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Nós devemos viver aqui na terra, irmãos, para a glória de Deus. Devemos viver de tal maneira, de tal forma, que tudo que venhamos a fazer, levem os homens, as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, levem as pessoas a glorificarem o nome de Deus pela nossa vida, pelo que fazemos, pelo que, na verdade, prestamos às pessoas, serviço que prestamos às pessoas, enfim, pela nossa maneira de caminhar, de viver, de testemunhar, de proceder. Tudo que fazemos aqui deve realmente redundar na glória de Deus. Até mesmo porque nós sabemos que o nosso catecismo, o catecismo realmente de Westminster, na sua primeira pergunta, que diz assim: qual o fim principal do homem? E a resposta é baseada na palavra de Deus: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus, podemos fazê-lo isso através de louvores, como entoamos aqui agora há pouco, elevando louvores a Deus, elevando também nossas orações ao Pai, oração de exaltação, de louvor, de glorificação ao Senhor. Mas, irmãos, glorificar a Deus é muito mais do que isso, não é somente dentro aqui do ambiente eclesiástico que nós iremos glorificar a Deus cantando, orando. Nós devemos glorificar a Deus com todo o nosso proceder, repito, no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso comportamento, nas palavras que saem dos nossos lábios, na maneira que tratamos as pessoas. Em tudo isso devemos glorificar o nome do Senhor. E essa é a responsabilidade do povo de Deus, da igreja do Senhor, que ainda está aqui na terra, mas que um dia estará com Cristo também lá na glória. Na segunda parte desta oração, meus amados irmãos, Jesus agora pede ao Pai por aqueles discípulos, apóstolos e discípulos que estavam com ele ali naquele momento. E aí, a partir do verso 9, a gente pode agora ver Jesus dirigindo suas palavras ao Pai, a respeito daqueles que estavam com ele naquele momento. Do verso 9 ao 19. No verso 9 ele diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Quando ele fala isso, no verso 8 diz: porque eu lhes tenho dado, lhes transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Ele está falando daqueles
que estavam com ele ali e que já tinham recebido a palavra, porque já tinham ouvido a palavra da parte de Deus, através de Jesus Cristo. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E ele então continua. Nessa parte aqui da oração, Jesus está rogando por aqueles que estavam com ele naquele momento. Vamos dizer, pela igreja do Senhor que estava com Cristo naquele momento. Mas, irmãos, há uma pergunta aqui a fazer. Jesus roga pela igreja daquele momento ali, e, de fato, o que é que ele pede ao Pai que o faça realmente na vida daquela igreja? Ele pede simplesmente, irmãos, que o Pai santifique a sua igreja. Isso está mais claro no verso 17, quando ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A igreja do Senhor deve ser sempre uma igreja santa, uma igreja, na verdade, que procura viver em vida santa e piedosa, e buscando e perseguindo a perfeição em Cristo Jesus. Esta é a vontade. Nesses pedidos, Jesus expressa a sua vontade ao Pai, e expressa também a vontade do Pai para nós, porque a vontade do Deus Filho sempre esteve, meus amados irmãos, de acordo, sempre se coadunava, sempre estava de acordo com a vontade do Deus Pai. Então, ele aqui pede pela igreja do presente, e ele pede que o Pai santifique aquela igreja, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele pede por santidade na igreja do Senhor. Como isso deveria acontecer em termos práticos? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que, de duas formas, a igreja deveria ali estar se santificando. A primeira é através da palavra de Deus, do seu relacionamento com a palavra de Deus. E a segunda é sabendo como se relacionar com o mundo. Afinal de contas, estamos nele, mas não somos dele. Então, temos que saber conviver com isso aí, sem, na verdade, ferir ou, na verdade, ultrapassar aquilo que Deus ordena na sua palavra. Por exemplo, no verso 14 mesmo, Jesus deixa claro, verso 14 e 16, que nós não somos do mundo. Quando eu entendo qual o meu papel nesse mundo, até onde eu posso ir, não posso ir nesse mundo, então isso me ajuda a viver em santidade de vida. Então, versos 14 e 16, Jesus deixa claro, irmão, que nós não somos do mundo. Quando ele fala isso, ele se refere à nossa natureza espiritual. Nós já nascemos de novo, louvado seja o nome do Senhor. Nós já nascemos realmente da água e do Espírito. Nós já nascemos realmente do alto, como é o aspecto abordado por Jesus quando fala com Nicodemos. Nossa natureza, irmãos, há dentro de nós uma natureza santa, uma natureza sagrada, uma natureza espiritual. O mundo não entende isso, as pessoas que não nasceram de novo não compreendem isso. Essa natureza santa, espiritual, não está dentro delas, mas está dentro de nós. Então, quando Jesus fala que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, é nesse aspecto. E nós precisamos entender isso para vivermos uma vida santa diante do Senhor. Nós não somos do mundo, Jesus fala, verso 14, ele diz que o mundo nos odeia, o mundo nos odiou e nos odeia porque nós não compactuamos com as coisas próprias desse mundo, até mesmo porque o mundo jaz no maligno. Verso 19, Jesus mostra que nós fomos chamados desse mundo, ele nos arrancou desse mundo, ele nos arrancou do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, nos versos 11 e 15, ele diz que nós somos guardados do mundo. Na verdade, o maligno tenta, meus amados irmãos, contra nós, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também Jesus fala no verso 18, que ele que nos resgatou do mundo, ele nos envia de volta ao mundo, para que o mundo creia que Deus existe através da pregação do Evangelho. Precisamos entender, meus amados irmãos, esse relacionamento. Precisamos entender como isso acontece na prática para não nos envolvermos com o mundo. É dessa maneira que, nesse entendimento, isso nos ajuda a nos santificarmos. E a outra maneira de nos santificarmos, meus amados irmãos,
é nos apegando à palavra de Deus. Nos apegando à palavra de Deus no sentido de estudá-la, compreendê-la, termos compreensão do que a palavra realmente nos diz. Estudar a palavra, meditar na palavra, ter compreensão do que ela nos diz para poder viver a palavra. Tem muita gente aí na mídia, irmãos, usando a palavra de Deus de forma distorcida, distorcendo a palavra, distorcendo a verdade e aplicando a palavra de forma errada. E tem muitas pessoas, infelizmente, abraçando esse tipo de entendimento e praticando de forma errada a palavra de Deus e achando que está tudo bem. Quem fez isso foi o diabo. Quando foi tentar Jesus, usou a palavra, mas distorcidamente, aplicou erradamente. Mas Jesus Cristo, obviamente, não se deixou levar, porque Ele próprio é a palavra de Deus. Jesus fala tão claramente no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No verso 8 ele diz, eu tenho transmitido a tua palavra, a palavra que me deste a eles. No verso 14 ele diz que realmente nos tem dado a palavra do Pai. No verso 19, novamente ele fala sobre que devemos ser santificados pela palavra. Ele dizia, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que a palavra de Deus é um instrumento de santificação para as nossas vidas. Houve um grande servo de Deus do passado que colocou realmente sobre a palavra de Deus na capa da Bíblia o seguinte: essa palavra te afasta do pecado, ou então o pecado te afasta dessa palavra. E é verdade. Ou nos apegamos com a palavra de Deus para estudá-la, conhecê-la, meditá-la, entendê-la, vivê-la, ou então, meus irmãos, o pecado vai aos poucos tomando conta de nossas vidas e nos afastando da palavra. Essa é a batalha que se trava, irmãos, dentro de cada um de nós, dia a dia, cotidianamente. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, se referindo à batalha espiritual, ele diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós devemos usar essa palavra, nos apegar a ela e usá-la, vivê-la, para que possamos, meus amados irmãos, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus nessa batalha espiritual. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Devemos fazer o uso correto dessa palavra. Essa palavra é a verdade. Jesus diz aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra, ela não apenas contém a verdade, ela é a própria verdade. Aquela doutrina bartiana, na verdade, é falsa, é uma falácia, dizendo que a Bíblia, ela contém a palavra, ela não é a palavra, ela contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você abre essa Bíblia sagrada, e na verdade, com o coração contrito e busca a Deus e diz, Senhor, dá-me uma palavra, preciso ouvir tua voz. Deus fala diretamente ao teu coração, através da palavra dele. Disse que um missionário chegou na Índia, há muitos anos atrás, e começou a distribuir o Novo Testamento. E distribuiu muitos Novos Testamentos a muitas pessoas, e de repente, depois de alguns dias, um homem voltou para ele, com o Novo Testamento na mão e disse, eu não quero esse livro. E veio devolvê-lo. Ele disse, mas por que você está me devolvendo o livro? Ele disse, eu tenho medo desse livro. Disse, mas por que você tem medo desse livro? Disse, porque esse livro fala comigo. Quando ele abria o livro, a palavra de Deus, ele sentia que alguém estava falando com ele, irmãos. E esse alguém só pode ser o próprio Deus. Através da ação do Espírito Santo, aplicando essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, meus irmãos, é a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus revelada, escrita, de forma escrita para nós, assim a igreja do Senhor, e para tantos quantos aqueles que o Senhor já escolheu para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus pede naquele momento, meus amados irmãos,
por santificação, por santidade, através da palavra e através também de um relacionamento à luz da palavra com o mundo. Mas em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, a terceira parte, e na terceira parte desta oração, Jesus Cristo, ele agora se refere à igreja do futuro. Ele orou por si, orou pela igreja do presente, e agora ora pela igreja do futuro. E nessa igreja do futuro estamos nós, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus estava ali orando também por nós, louvado seja o nome do Senhor. Dos versos 20 ao 26, Jesus agora pede pela igreja do futuro. E o que é que ele mesmo pede por esta igreja, ou para esta igreja? Jesus pede aqui, meus amados irmãos, ao Pai, ele roga ao Pai, pela unidade na vida do seu povo, pela unidade, pela união na vida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O verso 20 ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, o Deus Filho, roga ao Deus Pai pela unidade da sua igreja, pela unidade do seu povo, pela unidade daqueles que o seguem, meus amados irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, Jesus Cristo, ao pedir isso, como temos falado, ele revela aqui, ele deixa, na verdade, de forma muito clara, explícita, a sua vontade. Ele pede isso ao Pai, é a vontade dele, é a vontade do Pai, e, portanto, é nossa responsabilidade observar isso. Porque deveríamos nós hoje, a igreja pela qual Jesus pediu, buscar a unidade em nosso meio, buscar a união, batalhar pela unidade, batalhar pela união em nosso meio. Por quê? Primeiramente porque foi um pedido direto de Jesus, repito, o Deus Filho, ao Deus Pai, meus amados irmãos. Desse pedido a gente vê aí, desse pedido aí de forma tão clara, versos 20, 21, 22, que Jesus realmente, claramente fala sobre isso. No verso 22, eu lhes tenho transmitido a tua glória que me tens dado, para que sejam um, repete, como nós somos. Jesus realmente deixa claro que ele quer a unidade do seu povo, meus amados irmãos. Devemos perseguir, lutar por essa unidade em nosso meio. Devemos fazer cair por terra tudo aquilo que impede que esta unidade seja vivenciada pelo povo de Deus. Porque foi um pedido de Jesus ao Pai, também por causa da nossa origem espiritual. No verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nossa origem espiritual está em Deus. Na verdade, nós nascemos de novo, como já falamos. Então devemos perseguir essa unidade, essa união, lutar por ela. Ela já está estabelecida, irmãos. Não somos nós que vamos estabelecer a unidade no meio do povo de Deus, não. É Deus quem já estabeleceu em Cristo Jesus, a partir do momento em que a parede da separação caiu, louvado seja o nome do Senhor. Através do sacrifício de Cristo, a partir do momento que o véu se rasgou, meus amados irmãos, de alto a baixo, a partir do momento que Cristo, na verdade, concluiu e consumou a sua obra redentora, a unidade foi estabelecida. Não somos nós que estabelecemos, mas nós devemos realmente fazer com que essa unidade seja preservada no vínculo da paz, diz a palavra de Deus, porque foi um pedido de Jesus ao Pai, por causa da nossa origem espiritual, por causa também da nossa missão no mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste, diz Jesus Cristo. Como é que o mundo vai crer que Jesus está em nosso meio, se não houver em nosso meio união e unidade, meus amados irmãos? Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos e faz menção e se refere à igreja de Jesus Cristo, que começou ali na igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2, no final do capítulo, a partir do verso 42, ele diz que aquela igreja perseverava na palavra, na doutrina dos apóstolos, perseverava na oração, mas também perseverava na comunhão. Era uma igreja que perseverava na comunhão, e no final do capítulo,
nos versículos seguintes, ele fala assim, que a igreja que vivia unida, que vivia em união, que perseverava na comunhão, ela contava com a simpatia de todo o povo. E depois ele diz, e dia a dia, Deus acrescentava na vida da igreja, claro, os que iam sendo salvos. Através do testemunho da união, da unidade daquela igreja, Deus acrescentava mais pessoas, porque com certeza aquelas pessoas ficavam vendo a maneira como aqueles irmãos viviam unidos e com certeza diziam assim, eu quero saber qual é o motivo dessa união, o que é que une esse povo? E o povo falava que era Jesus Cristo o motivo. Então eu também quero esse Jesus, eu também quero essa paz, também quero essa harmonia, também quero essa união, também quero essa alegria, mas a partir do testemunho dos cristãos. Jesus pede, irmãos, aqui, na terceira parte de sua oração, pela unidade da igreja, pela unidade no meio do seu povo, pela união no meio dos irmãos. E esta é a nossa responsabilidade. Essa é a vontade dele. E nós, na verdade, temos que obedecer. O que nós temos feito para, meus amados irmãos, o que nós temos feito para que a vontade de Jesus Cristo, evidenciada nesta oração, se cumpra na vida da igreja. Primeira parte, ele roga por ele mesmo, Pai, glorifica-me. O nome de Deus, o nome do Pai, o nome do Filho, deve ser glorificado em nosso meio. Devemos glorificar, não somente no momento cultico como este, não somente no momento de celebração como esse, mas devemos glorificar o nome de Deus em cada momento de nossas vidas. Lá na nossa casa, nos relacionando com nossos pais, nos relacionando com nosso cônjuge, nos relacionando com nossos filhos, a maneira como tratamos o esposo ou a esposa, a maneira como tratamos o filho ou a filha, a maneira como tratamos o pai ou a mãe, a maneira como tratamos o irmão ou a irmã dentro de casa, essa maneira de se comportar dentro de casa deve ser de tal forma que o nome de Deus seja glorificado. Começa lá dentro de casa. A maneira como nós interagimos com as pessoas lá fora da sociedade, onde quer que for, deve glorificar o nome de Deus. A maneira como nós nos relacionamos e tratamos os irmãos aqui dentro da igreja, indistintamente, deve ser de tal forma que glorifique o nome do Senhor. Eis a nossa responsabilidade, para que o nome de Deus seja sempre glorificado em nosso meio. Se referindo à segunda parte, onde Jesus pede por santificação, por santidade, que o povo possa viver longe do mundo e, ao mesmo tempo, dentro dele, para ganhá-lo para Cristo. Não é fácil viver a contracultura cristã, mas é a nossa responsabilidade, meus irmãos. Não podemos nos envolver com este mundo de tal forma que viemos a praticar o que o mundo pratica. Não podemos pensar como o mundo pensa. Não podemos abraçar as ideologias desse mundo e as filosofias vãs desse mundo. Não podemos fazer delas, na verdade, o ideal para as nossas vidas, de forma alguma. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, como o apóstolo diz em Romanos capítulo 12. Não podemos tomar a forma dele. Não podemos entender a vida como eles entendem, enxergar a vida como eles enxergam, porque nós já encontramos o sentido para viver aqui na terra. Esse sentido é Jesus Cristo, viver para a glória dele. Devemos viver em santidade, abraçando a palavra, estudando, meditando, vivendo, porque quanto mais vivemos dessa palavra, mais o Pai da palavra nos santifica dia a dia. Devemos viver em união, devemos viver em unidade. Devemos abandonar, meus amados irmãos, qualquer coisa que venha interferir nessa comunhão entre nós. Se é alguma mágoa, se é algum ressentimento, se é alguma inveja, se é algum dissabor, seja o que for, se é algum rancor, se é alguma raiz de amargura, que caia por terra em nome de Jesus. Se não estamos podendo nos desvencilhar dessas coisas, devemos dobrar nossos joelhos e dizer: Senhor, confesso ao Senhor
que eu tenho um pecado no meu coração, eu tenho aqui uma mágoa, uma raiva, uma ira, uma cólera, eu tenho aqui um rancor, tenho aqui uma raiz de amargura, Senhor, que impede que eu viva em paz com todos os irmãos, quando a Tua palavra me diz que, quanto depender de mim, eu tenho que viver em paz com todos os homens. Senhor, tira isso de mim, extirpa da minha alma aquilo que não Te agrada. É responsabilidade de todos nós, irmãos. Não somente do pastor da igreja, não somente dos presbíteros, da liderança, é responsabilidade de todos viver em união para a glória de Deus. Essa é a oração de Jesus. Nos inspira na vida cristã, mas também nos responsabiliza a vivermos a sua palavra. Finalizando, quero me referir que diante de tantas orações que estão registradas na palavra de Deus, a que mais nos inspira, as que mais nos inspiram, só pode ser a de Jesus Cristo. E quero me lembrar daquela oração que Ele faz na cruz. No momento a posteriori deste, no momento depois deste, Ele já está na cruz. E lá na cruz, o que é que Jesus vê à sua frente? Ele vê uma grande multidão. E com certeza naquela multidão Ele não consegue ver os seus apóstolos. Apenas um deles, que estava ali pertinho. Os demais abandonaram. E teve um que estava de longe, e de longe o negou 3 vezes. Naquela multidão, Jesus via, com certeza ali, várias pessoas que foram alvos, meus amados irmãos, de verdadeiros milagres que Jesus operou na vida delas. Naquela multidão, estavam pessoas que diretamente foram alimentadas por Ele mesmo, quando estavam com fome, através da multiplicação de pães e peixes. Naquela multidão estavam autoridades, tanto autoridades eclesiásticas, autoridades civis, estavam todos ali. E aquela multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Jesus Cristo sem pecado algum, Jesus Cristo totalmente perfeito, Jesus Cristo sem culpa nenhuma, estava ali sendo condenado em nosso lugar. Naquela multidão estavam pessoas, meus amados irmãos, que estavam sendo salvas porque creram no Evangelho. Naquela multidão estavam pessoas que, quem sabe, ainda não estavam salvas, mas depois de tudo, realmente foram alcançadas pelo Evangelho, porque eram eleitas do Senhor Jesus. Mas aquela multidão não sabia de nada disso e gritava: crucifica-o, crucifica-o. E olhando para o Pai, naquela hora Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso serve de exemplo para nós.